Tem muita gente que não sabe ou não aplica essas dicas. E eu tenho certeza absoluta que se acaso elas aplicassem isso daí, elas seriam muito mais produtivas, elas teriam muito mais resultados. E principalmente essa quarta dica, nossa, poderia... Fala, Desperte! E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Desperte Você. Eu sou o Sérgio Vitor, especialista em produtividade e inteligência emocional. E no vídeo de hoje você vai aprender 4 formas simples de usar o teu celular para ser muito mais produtivo. Então fica aqui, assiste todas as dicas e lembrando você que a ideia desses vídeos aqui não é simplesmente você assistir mais um conhecimento ou aprender algo novo, mas sim você colocar em prática. Então, assim como em todos os vídeos, eu sempre vou te apresentar algum conceito, alguma dica, alguma sacada, e eu sempre vou te passar alguma atividade, algum desafio. Na descrição do vídeo vai ter 4 desafios, 4 perguntas, 4 desafios para que você responda e com isso você entre em ação. Porque, para ser bem sincero com você, teve uma época na minha vida que ou eu aprendia como ser mais produtivo, ou eu ia pirar do quanto eu estava me sentindo sufocado pela quantidade de atividades que eu tinha para fazer, situações que eu tinha que lidar, coisas que eu tinha que aprender, ideias que eu queria colocar em prática e planejamentos. Eu já estava pirando com tudo isso e eu tive que aprender formas de ser muito mais produtivo. E eu notei que durante essa jornada o meu celular sempre esteve próximo, porque já que você tem celular, talvez você já tenha passado pela situação que ou você disse que você ia focar em alguma coisa e acabou desviando, ou você parou em algum determinado local e passou menos de 10 minutos e você já estava... Então se prepara para quebrar essa parada e ser muito mais produtivo. A primeira dica e a primeira sacada poderosa é: pergunta quebra. Esse problema acontece com muita gente. Às vezes a pessoa, ela sabe que ela precisa focar numa determinada tarefa, às vezes ela fica ali de frente para o seu computador e ela sabe que ela precisa, por exemplo, pesquisar alguma coisa, estudar, fazer algum trabalho, montar alguma estratégia sobre o seu negócio, ou até estar com o seu celular em mãos mesmo para fazer alguma coisa importante e parece que liga uma chave automática de procrastinação e ela simplesmente começa a fazer outra coisa que não era aquilo que é realmente importante que ela faça. Então às vezes a pessoa ela começa, sei lá, a arrumar espaço do computador, às vezes ela começa a montar, arrumar alguma coisa na sua sala ou na sua gaveta, ou resolve pesquisar alguma coisa, ou se prende até nas redes sociais. Então ela liga esse modo automático e o que acontece? Infelizmente passa muitos minutos e até horas até que ela se ligue que ela estava nesse modo automático e aí já passou o tempo. Isso também já aconteceu muito comigo, então eu comecei a procurar maneiras de quebrar esse padrão automático. Então uma sacada para você quebrar esses padrões automáticos ou até impedir que esses padrões aconteçam. Agora pensa o seguinte: se acaso tivesse um modo de você fazer uma pergunta para você mesmo, de tal modo que quebrasse esse padrão, seria interessante? Bom, tem como você programar essa pergunta para que ela aconteça. Como é que você vai fazer isso? No seu despertador do teu celular. Você vai lá no despertador que vem nativamente no teu celular. O meu está aqui em ferramentas, relógio. E o que acontece? Supondo que eu fosse começar a executar uma tarefa agora importante que eu sei que eu precisaria focar, porém tem a chance que eu entre no modo automático procrastinador. Então o que eu faço? Eu programo o meu despertador para daqui meia hora e no meu celular, acredito que no seu também vai ser dessa forma, tem como você acrescentar um texto e você escreve a seguinte pergunta: você está produzindo
ou se ocupando. E você coloca um modo soneca, por exemplo, de meia em meia hora ou de uma em uma hora. Esse intervalo da soneca, ela é o intervalo que você acredita que seja necessário para que você faça essa verificação. Então toda vez que você estiver fazendo alguma coisa, o teu despertador vai tocar, você vai ler a mensagem: estou produzindo ou me ocupando? Aí você responde: estou produzindo, estou me ocupando. E você liga o modo soneca e deixa o teu celular novamente ali. E ele sempre vai fazendo essa verificação. E vamos para a segunda sacada: como acordar mais motivado. Eu pretendo fazer um vídeo falando um pouco mais, por exemplo, sobre rotinas diárias. Só que eu vou atentar-me aqui a uma sacada. Algum tempo atrás, toda vez que tocava o meu alarme do despertador, eu ficava bastante irritado porque o toque era muito chato, muito chato. Um toque de galo que ele parecia que ele estava sendo perseguido. E toda vez que ele tocava eu já acordava um pouco estressado, eu já ficava tentando desligar rapidamente esse barulho. É interessante que, para que você seja mais produtivo, você acesse um estado mental onde tenha esses recursos, e um deles é produtividade. E qual que é um meio que o cinema usa para que desperte na gente algum estado que eles queiram? As músicas, as trilhas sonoras. E a sacada aqui é o seguinte: eu quero que você escolha uma música que te motive, uma música que você goste muito, uma música que quando você ouve dá vontade de você sair correndo e fazer acontecer. E é assim que quando você acordar de manhã, a primeira música, a primeira coisa que você vai ter contato é uma música incentivadora, uma música capaz de ligar um estado, um pré-estado mental e ter muito mais chances de você estar mais motivado durante a sua manhã e, como consequência, ser muito mais produtivo durante o seu dia. E vamos para a terceira sacada: lidando com várias tarefas ao mesmo tempo. Peraí que deu até sede aqui, tomar um chá. Muito bom. Como que eu desenvolvi essa terceira sacada? Algumas vezes eu precisava focar em várias coisas ao mesmo tempo. Eu tinha várias tarefas para fazer, várias coisas que eu precisava concentrar a minha atenção para que eu tivesse resultados. O problema é que eu focava em todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu começava a escrever um e-mail, eu começava a responder alguma coisa, eu começava a editar alguma coisa, eu preparava a próxima sessão de atendimento. E o problema é que isso só gerava mais estresse para mim. E eu descobri um modo de que eu pudesse organizar essas várias funções, onde que eu concentrasse o meu foco em pequenos grupos de tempo. E sendo bastante prático, como que você pode usar essa técnica e ter muito mais resultados? Você também vai lá e pega o seu celular, na opção de despertador, você responda a seguinte questão: quanto tempo eu quero me concentrar em cada tarefa? E é interessante também que você crie uma ordem dessas atividades. Então isso daí parece ser complicado, mas só que tem um poder incrível. Então você vai lá e começa a fazer uma determinada tarefa, e quando tocar o seu despertador, você tem que automaticamente trocar para outra tarefa, ou descansar, ou tirar um intervalo, enfim. Cada vez que tocar o despertador, você troca de tarefa. Como consequência, você vai conseguir lidar com várias tarefas, onde que cada tarefa você tem um máximo de foco e, como consequência, máxima produtividade e melhores resultados. E vamos para a quarta sacada: transforme o teu celular na bolsa da Hermione. A Hermione, ela tinha uma bolsa mágica que sempre tinha algo muito útil e que eles estavam precisando ali dentro da bolsa. Então eu estou convidando você para que você deixe no teu celular sempre informações, sempre coisas muito úteis, sempre ao alcance da sua mão, para que você aproveite muito melhor o seu tempo.
O que que acontece? Tem muita gente que eu ouço falando assim: ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para aprender algo novo, eu trabalho o dia inteiro e depois eu tenho que estudar e depois eu gasto 3 horas no ônibus. Como que você pode aproveitar muito melhor essa sua hora no ônibus, essa sua hora no metrô, ou quem sabe essa 1 hora ali na fila do dentista, ou sei lá qual fila que você esteja, ou qual lugar que você tenha que ficar parado ali? Porque tem muita gente que fala que não tem tempo e sempre quando tem um tempo útil, em vez de focar em algo produtivo, simplesmente fica deslizando o dedo ali nas redes sociais e não evolui porra nenhuma. Então essa dica é exatamente para quebrar isso. E da onde que surgiu essa dica? Há um tempo atrás eu trabalhava muitas horas por dia e logo em seguida eu tinha que ir para a faculdade e eu saía muito tarde da faculdade, eu chegava em casa sempre cansado. Como consequência eu não conseguia estudar direito e eu também não conseguia aprender coisas novas e eu me sentia muito frustrado com isso. Mas só que eu notei o seguinte: eu passava em torno de 3 a 4 horas no mínimo no ônibus. Então eu via lá as outras pessoas conversando à toa, eu via outras pessoas mexendo simplesmente nas redes sociais ou assistindo algo engraçado. E eu comecei exatamente na contramão de tudo isso daí. Eu comecei a baixar videoaulas, vídeos, livros, tudo que eram informações que eu acreditava que sejam necessárias para mim, eu deixava já no meu celular. Eu sempre tinha o meu celular e o meu fone de ouvido. Por que não já deixar baixado os vídeos, por exemplo, do meu mini treinamento gratuito? Dá para você baixar os vídeos ou deixar o link de fácil acesso para que você assista. Então é interessante que você faça com que o celular, que sempre está perto de você, em vez de ser uma fonte de desviar a sua atenção, uma fonte de conhecimento e evolução. Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se acaso você quiser aprender muito mais sobre produtividade, sobre como ser muito mais produtivo, aqui embaixo, junto com as perguntas para você, também tem um link do meu mini treinamento totalmente gratuito, Você Mais Produtivo. Se acaso esse vídeo gerou valor para você, eu recomendo para que você mande para algumas pessoas que você conheça e que também você deixe o seu curtir aqui e que você se inscreva aqui no canal Desperte Você e também ative o seu sininho para que você receba os conteúdos. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo ou no mini treinamento Você Mais Produtivo. Tchau!